Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O estudo de hoje é Aclamação dos Salvos, Apocalipse, capítulo 7, versículo do 9 ao 17. Graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Você está aqui no canal Busque a Escritura, um canal feito para pessoas sinceras e querem conhecer a verdade para esses últimos dias. E nós estamos aí numa série estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E sem mais delongas, iremos já ao assunto, que é a continuação do capítulo 7 do livro de Apocalipse, do versículo 9 até o versículo 17, onde nós estamos estudando aqui uma resposta que Deus deu, não àquelas pessoas, obviamente que a gente está usando aí uma figura de linguagem, mas uma resposta que é dado a nós, a respeito daquela oração que aquelas pessoas que não se prepararam, os ímpios que se perderam com respeito à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no final do capítulo 6, elas clamam as rochas e as montanhas que caiam sobre eles, e eles fazem um questionamento, quem poderia subsistir? E no último estudo, que nós damos do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 7, já nos é mostrado essa resposta que foi dada, meus queridos. Essa resposta aqui, com respeito aos 144 mil assinalados, 12 mil de cada tribo. Obviamente que no outro estudo eu já comentei alguma coisa a respeito disso, que há grupos que creem que os 144 mil serão literais, e há aqueles que creem que os 144 mil é um número simbólico. E há razões para isso. Mas Flávio, e você? O que você acha que representa os 144 mil? Olha, eu já vou dizer para vocês. Para mim, o mais importante é fazer parte desse grupo seleto. Agora, de uma coisa eu posso passar a vocês. Esse grupo seleto dos 144 mil representa a última geração que passará aqui na Terra um pouco antes da volta de Cristo. Aquelas pessoas que creem que os 144 mil é um número simbólico, eu gostaria agora de expor alguns pontos antes de nós entrarmos no assunto. Provavelmente eu vou passar um pouco do horário, mas é bom eu já esclarecer alguns pontos. Aqueles que creem que o número 144 mil é um número simbólico, eles argumentam que não pode ser somente 144 mil de pessoas que passarão em vida quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Né? É muito poucas pessoas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus queridos. No dilúvio, foram somente 8 pessoas que se salvaram, que passaram em vida, numa civilização dos antediluvianos, que particularmente eu fiz um estudo, pegando aí teses e argumentos, feitos até por outras denominações, igreja luterana até, pessoas que são criacionistas e que creem no conceito de que o mundo foi projetado e criado por um ser inteligente, ao invés de ser por evoluções por milhares e milhares de anos. Os criacionistas, eles creem que o número de habitantes na época de Noé passaram dos bilhões. Isso é só para efeito de conhecimento, tá? Há alguns estudos que creem, de uma forma assim, bem menos conservador, chegava a 2 bilhões de habitantes. E há aqueles que creem que o número chegava a 9,500 milhões a 10 bilhões de habitantes dos antediluvianos. E há vários fatores para isso. Existe até um cálculo para isso. Né? Eu não vou me deter aqui. Então, vamos
ir na tese mais baixa, de 2 bilhões de habitantes, a civilização dos antediluvianos. E somente Noé e sua família que se salvaram. E Jesus deixou claro para nós que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também na vinda do Filho do Homem. Uma condição moral e social, né, totalmente ímpia. A gente tem que aprender com as lições do passado. E se nós levássemos de forma literal o número 144 mil, eu poderia dizer com toda segurança que em relação aos antediluvianos, nós estaríamos no lucro ainda. 144 mil é muita gente que passaria ainda. Em relação a somente 8. Para um número que passava dos bilhões de pessoas. No mínimo 2 milhões. Eu particularmente creio que passava dos 9,5 a 10 milhões. Baseado em um cálculo. Um cálculo aí matemático muito profundo, feito pelos criacionistas. E não são criacionistas adventistas. São pessoas que creem no criacionismo e que creem que o mundo foi desenvolvido, foi criado por Deus, por um ser inteligente, né, de outras denominações. Ou seja, nem tudo está perdido. Tá bom? Isso é só para reflexão. Mas eu não estou aqui para dizer para vocês se é literal ou simbólico, porque há outros elementos que estão em questão. E como não está muito assim bem esclarecido, então a gente não pode ficar especulando sobre esse assunto. Ok? E aqueles que creem que era de uma forma literal, né? Particularmente, eu também não concordo 100% com a parte literal. 144 mil, número fechado, porque argumento que número em profecia é número. É verdade, número em profecia é número. Em muitas questões. Mas nós vamos chegar lá, quando chegarmos ali no capítulo 9 do livro, aliás, no capítulo 8 mesmo, do livro de Apocalipse, e também o capítulo 9, nós vamos perceber que nem sempre número é número. Tá bom? Nem sempre número é número. E até o próprio Jesus também ali, no capítulo 24, ele faz uma referência a 2 grupos de pessoas, né? Aquelas pessoas que estarão sob o telhado, 2 pessoas estarão sob o telhado, uma será levada e deixada a outra. Se nós fôssemos levar esse conceito de número como forma literal, era 50% salvo e 50% perdido. Então, naquele conceito ali, número não é número. Ali representam 2 grupos de pessoas, salvos e perdidos. E não um número de 50% salvo e 50% perdido. Ok? Mas eu vou deixar esse assunto, 144 mil, mais para frente. Pretenderei, ao final da série, nós estudarmos especificamente um pouco mais sobre 144 mil, à luz também do espírito de profecia. Que nós adventistas cremos e nós temos fundamento baseado nas escrituras para crermos dessa forma. Tá? O espírito de profecia. Tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos dar continuidade à resposta que Deus deu àquelas pessoas que se perderão e a nós hoje também, de quem poderá subsistir. E lembrando ainda mais, alguns creem, tem terceiro grupo, que crê que os 144 mil e também esse grande grupo de pessoas que está no versículo 9 representa também o mesmo grupo de pessoas. Então aí, linhas de pensamento diversas, né? Prefiro estudar por conta e tirar as minhas próprias conclusões, ok? E passar para vocês. Lembrando que eu não especularei. Buscarei no máximo possível não expor as minhas opiniões pessoais sobre esse assunto. Isso gera muita polêmica. Eu prefiro ficar aqui no que assim diz o Senhor e baseado naquilo que as Escrituras já nos revelam sobre os assuntos. Ok? No versículo 9, uma continuação, João ainda contempla em visão, agora, depois que ele viu o grupo dos 144 mil, a minha língua está tentando enrolar aí, mas vamos controlá-la. Nessa continuidade do versículo do capítulo 7, que é um parênteses entre o 6º selo e o 7º selo, nós veremos agora aqui, no versículo 9, o que Deus revelou mais a João. No subtítulo da minha versão bíblica, que é a Almeida Revista Corrigida, no versículo 9, visão dos mártires na glória, diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono
e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, depois que João viu o primeiro grupo dos 144 mil que serão selados em suas testas, o selo do Deus vivo, o caráter colocado ali na fronte do servo de Deus, aqueles que se prepararão de uma forma consciente para aguardar a Jesus de uma forma correta. Porque, infelizmente, muitos não estão se preparando de forma correta para a vinda de Jesus. E lhes digo com toda certeza que haverá um despertamento, que é o chamado despertamento dos perdidos, registrada ali no capítulo 7 do livro de Mateus. Então, meu querido que está estudando comigo aqui a Bíblia, eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com a verdade. E nós temos que estudar e sabermos que precisamos nos preparar de forma correta. É nos apresentado agora, já no versículo 9, João, ele viu agora uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas e povos, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, que estavam com as vestes brancas, que nós estudamos em outros estudos, que representam a justiça de Cristo sobre a vida deles. Foram justificados, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E dizem que estavam também com essas vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Símbolo de vitória. Símbolo de vitória. Né? Alegres e felizes. E olha só que nos diz o versículo 10. Que essa multidão e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Esse grupo que estará perante o trono de Deus, composto de multidão, de todos os povos, nações e línguas, vão clamar uma só voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e a Cristo. Eles glorificarão, felizes, uma felicidade eterna, glorificando ao plano da salvação que foi formulado pelo Pai e pelo Filho e colocado em execução. E no devido tempo, o Cordeiro veio e entregar a sua vida em resgate por muitos. E essas pessoas salvas e remidas, naquele grandioso dia, perante o trono, exaltarão, adorarão a Deus, uma alegria eterna. No versículo 11 diz assim: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, aqueles lá 24, né? E dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. E o versículo 12 diz, dizendo: Amém. Ou seja, eles confirmam a exaltação da grande multidão de salvos e remidos. E eles ainda complementam com mais algo, com algumas palavras nessa adoração. Amém. Louvor, glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. E eles se juntam a uma jubilosa aclamação de adoração ao nosso Deus, com os remidos de todos os povos, nações e línguas. E esta doxologia, ela também está lá, já estudamos, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Aclamação de louvor. 10 aclamações de exaltação ao nosso Deus, mostrando a grandiosidade do nosso Deus. E aqui no versículo 13, diz assim: e um dos anciãos, dos 24, me falou, João estava arrebatado em visão, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Ele fez uma pergunta para João, e João responde no versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor,
tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então a Bíblia, meu querido, minha querida, você percebe que um dos anciãos ele fez uma pergunta retórica, obviamente ele já sabia a resposta, mas para ver ali a postura de João, ele falou: olha, João, você está vendo em visão esse grupo de salvos, de remidos, quem são estes? João, obviamente, não sabia, falou: olha, não sei, Senhor, tu sabes. E ele já complementa de onde viera este grupo de salvos de todos os tempos. Junto a este grupo de salvos, percebemos que o ancião, ele mostra algo que fez parte da época em que vivera essa grande multidão, né? E esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Meu querido, minha querida, filha de Deus, uma coisa eu tenho a dizer para vocês. Que na Bíblia existem pelo menos 3 tribulações que nós precisamos estudar para identificar que grande tribulação é essa. Porque há alguns que interpretam essa grande tribulação com a última tribulação que passará ao povo de Deus aqui na terra. Será que é? Né? Precisamos estudar um pouco, precisamos ir à luz da Bíblia. Então, nós vamos tomar um pouco mais de tempo e já vamos nas passagens. Então, na Bíblia nos apresenta 3 tipos de tribulações. Primeiramente, o sofrimento do povo de Deus. Segundo, o sofrimento de todas as pessoas. E terceiro, um tempo de tribulação dos últimos dias. Tá? Primeiramente, nós vamos no sofrimento do povo de Deus. Abra suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Que diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Jesus aqui, no Apocalipse de Jesus, no discurso do Olivete, ele apresenta uma tribulação que recairia especialmente sobre o povo de Deus, que eles sofreriam ao ponto de morrerem por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Vamos agora em Apocalipse capítulo 2, livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que tem a ver lá no período da igreja de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313. Olha só que diz assim, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui, esse período da igreja de Esmirna, foi do ano 100 ao ano 313. E esses 10 dias específicos que foi revelado a João, representam um período de perseguição já na história registrado, que foi do ano 303 ao ano 313. Foi uma perseguição feroz que o Império Romano acarretou sobre o povo de Deus daquele tempo. Sabemos que já desde a época mesmo de Cristo, né, depois que Cristo foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, sabemos que, depois com os apóstolos, houve também uma perseguição do povo judeu especificamente sobre os cristãos. A igreja nascente fora perseguida especificamente pelos judeus. Está lá registrado no livro de Atos. Depois do período da perseguição judaica, houve uma perseguição do próprio Império Romano sobre os cristãos, mas ainda de forma ali localizada. Então, esse sofrimento dessa tribulação foi somente sobre os servos de Deus, o povo de Deus. Ok? Mas,
como eu falei para vocês, existem, pelo menos na Bíblia, 3 tribulações. E agora iremos na outra tribulação, que é uma tribulação que foi acarretada sobre todas as pessoas do mundo inteiro. Isso está registrado, nós vamos abrir nossas Bíblias, em Daniel, capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7. Todas as pessoas, tá? Tanto o povo de Deus, como as pessoas do mundo. Daniel, capítulo 7. Vamos na Bíblia para confirmar isso. Versículo 25. Que diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui, nesta passagem, é uma referência ao chifre pequeno, que nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente mais para frente, quando nós estudarmos lá sobre Apocalipse 13. Mas é nos dito aqui que um poder, ele iria se levantar contra Deus, contra o Altíssimo, e diz que ele destruiria os santos do Altíssimo. E cuidaria, nesse mesmo período dessa perseguição, em mudar os tempos e a lei de Deus. E eles seriam entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que seria esse tempo, tempos e metade de um tempo? Nós vamos ver mais para frente também, nos devidos capítulos, capítulo lá 10, 11, 12, 13, enfim, adiante. E vamos perceber que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio e 1260 dias representam o mesmo período onde o povo de Deus foi perseguido de uma forma feroz, né? Na chamada Inquisição Romana. Isso começou no ano 538 da nossa era e foi até o ano de 1798. Tá? 538 até o ano de 1798. Não entrarei em detalhes ainda, mas nós vamos avançar no estudo e vamos dar mais detalhes para vocês nos capítulos posteriores do livro de Apocalipse. Mas aqui já é nos mostrado de uma forma clara que houve uma perseguição, ao ponto de eles serem destruídos, em um período longo de tempo. 1260 anos. Vamos em outra passagem. Mateus, livro de Mateus de novo, capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 21 e 22. Olha o que diz aí. Evangelho de Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Nós estamos estudando isso, que está lá registrado nos vídeos anteriores, lá no estudo dos 6 selos, dos 7 selos, especificamente dos 6 selos. O 6º selo, o início do 6º selo. E o início do 6º selo se deu depois, num período de grande perseguição. Tá? Que foi durante os 1260 anos. Vamos outra passagem? Então até aí nós estamos vendo perseguição sobre o povo de Deus, uma grande aflição que ocorreria no mundo. Se não fosse abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas vamos avançar. Abra também suas Bíblias ali no livro de Apocalipse, capítulo 2. Uma referência, uma tribulação que seria recairia sobre todas as pessoas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 22 e 23, que diz assim: Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos,
E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas que período é esse aqui, Flávio, que está relatado aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 22? Foi o período da igreja de Tiatira, que foi do ano 538 até o ano de 1565. Tá? Foi o período da igreja, período da Idade Média. E já deixando claro aqui que se a igreja de Tiatira, a igreja simbólica de Tiatira, que representa esse período aqui, de grande apostasia na igreja, se elas não se convertessem, diz a Bíblia claramente que aquelas pessoas que adulteraram com a igreja apostatada, viria uma grande tribulação. Né? E houve, porque durante esse período, houve grandes guerras, grandes pestilências. Houve uma guerra muito famosa, a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. Milhões de pessoas morreram nessas guerras. Grandes revoluções também. E grandes tragédias, como a famosa peste negra, que assolou, dizimou, quase acabou com toda a Europa. Né? E ela veio da China. Não, nada contra a China, tá, pessoal? Mas é história, tá? A chamada peste bubônica assolou. Houve, e está registrado nas histórias dos anais da história. E também, nesse período, o grande terremoto de Lisboa, né, no 1º de novembro de 1755, que também matou milhares de pessoas. Né? Pessoas cristãs e não cristãs foram ali dizimadas com essas grandes tragédias que são registradas nos anais da história. Então, percebemos que existe a tribulação sobre o povo de Deus, existe uma tribulação sobre todas as pessoas no período longo da história, e existe também a outra tribulação. Mas ainda vamos em outro texto, se referindo aí à tribulação sobre todas as pessoas, no período de 1260 anos. Está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Já estudamos, mas vamos voltar só para recordar aqui. Versículo 9 ao 12, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, que foi o período da igreja de Sardes, 1565 em diante, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca. Olha só, uma referência clara. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E aí, entrando já no sexto selo, que já estudamos, Filadélfia. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, meus queridos, uma tribulação somente sobre o povo de Deus, foi uma perseguição que começou com os judeus, já lá no período da primeira igreja de Éfeso, a igreja do Apocalipse. Depois, uma perseguição também com a igreja através do Império Romano. Né? Milhões de cristãos foram assassinados, foram mortos nos circos romanos, devorados pelas feras, enterrados vivos, decapitados e queimados e crucificados. E depois também, isso é só o povo de Deus, mas houve também uma grande tribulação que foi acarretada sobre todos os povos durante 1260 anos. Ou seja, as pessoas do mal sofreram muito nesse período de trevas espirituais, mas também o povo de Deus também, no período da Inquisição também morreram milhões de pessoas também. Que é chamada a Grande Tribulação. Por quê? Porque foi um período de 1260 anos. Mas nós iremos chegar com mais detalhes mais para frente. Espere, aguarde. E há também uma última tribulação dos últimos dias. Mas será que essa tribulação dos últimos dias vai ser sobre os fiéis? Não. O povo de Deus será livrado. A Bíblia nos prova isso.
Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É o que nós conhecemos como a angústia de Jacó. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. No versículo 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebe? O povo de Deus será livrado. Vamos mais. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Que tem a ver com a igreja de Filadélfia, ou o sexto selo. Dentro do sexto selo. Que é de 1844. De 1750 a 1844. Mas olha só a profecia. Versículo 10 e 11 que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, uma promessa, da hora da tentação, ou, em outras versões, provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Voltemos lá em Apocalipse, capítulo 7. Então vocês perceberam aí, claramente, 3 tribulações. Um foi sobre o povo de Deus, período de grande perseguição. Outro sobre todas as pessoas, que foi no período de 1260 anos. E o último, que é uma tribulação dos últimos dias, em que o povo de Deus será livrado dela. É profético. Está profetizado. Deus prometeu para nós. Voltemos ao capítulo 7, no versículo 15. Vamos só repetir o versículo 14, né? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, a referência dessa grande multidão é uma referência aos povos, nações e línguas que foram perseguidos de todos os tempos, tá? E especificamente no período de 1260 anos de perseguição. Tá? Alguns acrescentam a este grupo aqui também os 144 mil, tranquilo. Tá? Mas vamos mais. Versículo 15. Por isso, essas pessoas, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Algumas versões vai dizer santuário. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Em algumas versões vai dizer tabernáculo. Né? Uma referência aqui ao Salmo 91. Tá? Com a sua sombra. Deus cobrirá com a sua sombra. O seu tabernáculo. Cobertura. Proteger. É uma promessa maravilhosa que Deus está dando aqui sobre os remidos. Antecipando para mim e para você o que vai ocorrer se nós formos fiéis até o fim. O que vencer herdará todas as coisas. Amém? Olha só no versículo 16. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Quantos milhares de cristãos sofrem isso? O Brasil, mas é no Nordeste. Em alguns poucos lugares. Mas África, né? Em outros, Índia e outros países aí, a miséria corre solta. Muitos cristãos sofrem. Né? Mas a profecia é clara para todas as pessoas. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma
alguma cairá sobre eles. Algumas versões vão dizer no lugar da calma, ardor, calor. Não vai sentir calor. Cairá sobre eles. Isto que está relatado aqui, meu querido, foi profetizado para o Israel literal do passado, se eles tivessem permanecido fiéis. Isaías, capítulo 49, versículo 10. Abra suas Bíblias em Isaías 49, versículo 10. A diretora aqui, a minha esposa, já falou que o tempo já terminou. Mas vamos terminar o estudo, né? Não é não, produtora? Com certeza. 49, 10. Vamos terminar. Vamos tirar pela metade. 49, versículo 10. Que diz assim: Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, o calor, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Amém? Então isso aqui, quando as pessoas dizerem para você que o Antigo Testamento foi abolido, não vale mais não, que é a antiga aliança de conserto, estamos percebendo que lá na Revelação está novamente, como diz uma linguagem de computador, copiou, colou. Lembram-se? Quantas passagens nós estudamos no Antigo Testamento desde que nós começamos esse estudo, pessoal? Copiou, colou. Já é antigo o Ctrl+C, Ctrl+V, viu? Copiou, colou. Mas foi um plágio de João? Não. Foi pelo Espírito Santo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Voltemos lá. No versículo 17, para terminar, diz: Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Isso te parece familiar? Abra sua Bíblia em Salmos 23. Salmos 23. Eu me alegro quando estudo essas promessas. Salmo 23 diz assim, versículo 1 e versículo 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Meu querido. E uma coisa interessante aí, um contraste do texto. No versículo 17 nos diz, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Na verdade, no mundo natural, é um cordeiro que é apacentado pelo pastor. Mas nesse caso, é o cordeiro que vai nos apacentar. O grande cordeiro, Jesus Cristo, o Salvador, maravilha. E esse virá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. De todos esses salvos, desse grupo de salvos. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse capítulo 21. Isso nós vamos voltar lá também, mais para frente. Apocalipse capítulo 21. Versículo 4. Que diz, ainda completando mais o texto, vamos colocar assim. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você perdeu um ente querido? Um familiar? Um amigo? Quanta dor, né? Quanto sofrimento nós temos vivenciado nesse mundo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo ainda nas primeiras coisas. Mas a profecia é clara. Elas passarão. Não haverá mais morte, não haverá mais separação. Você crê nisso, meu querido? Você crê nisso? Isaías 25. Livro de Isaías, capítulo 25. Versículo 8 e versículo 9. Copiar e colar. Versículo 8. Aniquilará a morte para sempre.
Não existirá mais cemitério. A palavra cemitério vem do latim. Não sei se é latim ou se é grego. Não, agora me deu um lapso aí. É a língua aí. Né? Se não me falha a memória, é latim. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam aí. Que quer dizer dormitório. Tá? A palavra cemitério é dormitório. Aniquilará a morte para sempre. Lembrando que eu sou um estudante leigo, tá? Eu não sou teólogo. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. E tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra. Povo, nações e línguas, toda a terra. Porque o Senhor o disse. Versículo 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Nós percebemos, e com esse texto eu termino, que a resposta ao clamor dos perdidos foi dada. Quem subsistirá? Aqui. É as pessoas que aguardavam, as pessoas que se esperaram e as pessoas que se prepararam para a volta de Jesus. É este grupo que passará de pé nesse grande dia. Os salvos. Você quer participar, meu querido? Você quer ser fiel a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus plenamente? Estude a palavra de Deus como estamos estudando, ponta a ponta, meditando dia e noite, comparando passagem com passagem, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. E Deus implantará a sua palavra na nossa mente para lhe obedecermos de forma correta. O selo do Deus vivo, segundo que está lá também no capítulo 7, a respeito dos 144.000, uma classe que esperará a volta de Jesus vindas do céu em vida. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal. E vamos estudando ponto a ponto. Eu demorei um pouco para fazer esses estudos. Eu estava na sequência boa, mas eu tive que parar um tempo. Tivemos um problema de enfermidade no lar. Mas agora nós vamos voltar com força total para a honra e para a glória de Deus, nosso Pai. Que Deus te abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Amém.